Todos bem-vindos ao canal Mensagens Bíblicas. Hoje nós temos o quadro Entendes, tu que lês? E nessa feita nós estaremos estudando, meditando acerca de Salmos 37,4. Tá certo? Será que Salmo 37,4 é para você ser rico? Tudo que o teu coração desejar você vai ter, em nome do Senhor? Então vem comigo que essa aula vai ser interessante para a glória de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Mensagens Bíblicas. Eu sou o professor Adeildo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá certo? Ative o sininho para receber todas as notificações, dá o seu like, seu joinha, compartilhe o vídeo com todos, amém? E Deus vai abençoar a sua vida de uma forma poderosa. E hoje nós estamos no quadro Entende tu o que lês? E hoje nessa feita nós estaremos abordando um versículo bíblico que é muito falado, muito conhecido, acerca de riqueza que o Senhor vai dar para os povos, para as pessoas que crêem nele. É o Evangelho da Prosperidade também, usa esse versículo como uma das suas bases. Vamos lá? Então nós estamos aqui em Salmos 37, capítulo 37, versículo 4, que diz: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Tá certo? Algumas traduções pode estar escrito, em vez de estar escrito deleita-te, pode estar escrito agrada-te. Agrada-te. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Pode estar também escrito felicidade esteja no Senhor. Várias traduções. Só que a tradicional é essa, né, da João Ferreira de Almeida, tradicionalmente. Ela coloca: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Pois bem, esse concederá, muitas vezes pode também estar escrito como satisfará o desejo do teu coração. Coração, no hebraico é lev, coração, né? Desejar, desejo do teu coração. Pois bem, o que acontece? Se nós pegarmos só o versículo 4 e destituir, cortar de todo o contexto, que é o capítulo 37, nós estamos tirando ele do seu contexto original, tá certo? Então, muitas das vezes, pessoas erram, entendem a passagem bíblica errada, porque ela tira o versículo de todo o contexto, tá certo? Então, aqui nós temos um contexto, ao contexto anterior, que é os versículos que antecedem o capítulo 37, que é o versículo 1, 2 e 3, tá certo? Que é o contexto, faz parte do contexto, tá? E o que vem também depois, e os versículos, então há os versículos que vêm depois também. Então uma doutrina nunca pode ser baseada em apenas um versículo isolado, ela tem que ter vários textos, né, que apontem para aquilo que está sendo falado, tá certo? Então você não pode fazer uma doutrina de que tudo que há no teu coração, porque em nome do Senhor você vai ter. Porque as pessoas colocam esse versículo como o quê? Como alguém que deseja um bom carro, vai ter um bom carro. Se você desejar uma casa própria, você vai ter a casa própria. Se você desejar uma boa faculdade, um bom salário, você vai ter, né? Então tudo que você desejar no seu coração, por exemplo, um bom casamento, você vai ter. Tudo que você desejar em nome do Senhor. Então não é bem o texto, o versículo, está fora do contexto. Então você tem que ver os versículos que vêm anterior a ele e o que vem depois dele, tá certo? Para você não errar, não falar coisa que o texto não está falando. Por quê? O salmista Davi fala acerca de deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Primeiramente, no versículo 1 do próprio capítulo, não vamos nem sair desse capítulo 37. Lembrando que Salmos é o livro dos cânticos, né? E ele não era dividido nem capítulo, nem versículo, porque era louvores cantados, tá certo? Salmodiano, né? Tem os cânticos dos degraus, que era quando iam subindo no templo, cantando, né? Subindo os degraus do templo, cantando, louvando ao Senhor, tá certo? Por isso que muitas vezes tem cânticos dos degraus.
Pois bem, então o que acontece? No versículo 1 diz assim: não te indignes por causa do malfeitor, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. Opa, espera aí. Então aqui, a Bíblia está dizendo o quê? Que você não fique indignado. No versículo 1, ele fala para que não se indignes, tá? Não fique indignado. Poderia colocar, tem tradução, pode ser até aborrecido. Pode ser também revoltado com a situação, tá certo? Revoltado. E outras coisas mais que poderiam ser colocadas. Então o que acontece? O salmista Davi, ele diz que ele está indignado pelo quê? Está revoltado pelo quê? Pelos que os malfeitores nem têm inveja daqueles que o praticam a iniquidade. Tá certo? Então, olha bem, ele estava aborrecido com os malfeitores e todos aqueles que praticam a iniquidade. Tá certo? No versículo 1 mesmo. Aqui os pilotos hoje não estão me ajudando. Iniquidade. Tá? Iniquidade, o que quer dizer? É algo que é contrário a tudo que é. Tudo que é. Tá falhando tudo que é moral e religioso. Ou seja, a revolta do servo de Deus está tudo que é contrário à moral, ao que é certo. E o pior de tudo é acerca da salvação, de religião, né? Que é o seguinte: pessoas, quando falam acerca de iniquidade, está falando de alguém que pisa nas coisas sagradas, não dá crédito às coisas sagradas de Deus, né? Eles são blasfêmios, eles são ignorantes no falar, no agir, no trabalhar, no fazer e no proclamar as coisas de Deus. Então eles desprezam tudo que é de Deus. Então, na verdade, a palavra iniquidade está cerca daqueles que desprezam a Deus, contrário a Deus, contrário às coisas celestiais. Não é apenas uma pessoa que não é descrente, que hoje nós temos o mau costume de falar, tem algum ímpio no nosso meio que quer aceitar Jesus? Não, né? Um descrente, mas quando você coloca que tem algum ímpio, né? É uma palavra muito forte. Então, essas pessoas são pessoas que é contra as coisas de Deus, tá? É contra, ele é contrário, contra Deus, tá? E quando é contra Deus, você pode ser colocado como aquelas pessoas que são anticristo, né? Hoje nós colocamos como anticristo, tá? Que é contrário a Cristo, né? Que é algo que vai à frente, né? Pois bem, então o que acontece? Então ele está indignado. No versículo 1, até nós podemos ler mais adiante, que fala assim. No versículo 2, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Ou seja, o tempo do ímpio vai cessar, vai acabar. Então não adianta você ficar revoltado, não precisa ficar aborrecido com isso. Não precisa ficar aborrecido com o ímpio, porque ele faz tanta coisa má, perversa, e parece que nada acontece para ele. O tempo dele vai chegar, né? O Senhor vai bater a porta dele. O tempo dele, da justiça de Deus, vai chegar. Na verdade, o Salmo 37, ele fala da justiça de Deus, né? Ele fala do que o homem que crê em Deus, ele vai buscar a sua justiça e ele vai ser saciado pelo Senhor, tá certo? Então tem a palavra até no hebraico que é assim, né? É que meu piloto aqui tá uma benção. Né? Aqui tá falhando meu piloto. Mas tem a palavra no hebraico é tzad, que é justo, tá bom? Que vem de justiça, tá? Justo. Então o Senhor, ele é justo, o trono dele é de justiça. Ele é justo, tá? Então assim, Davi, aqui o Salmo de Davi fala sobre que ele quer a justiça.
Agora o que acontece? No versículo 11, ele dá um cumprimentado no 10 e no 11 do mesmo capítulo. Nós vamos sair do capítulo. Diz assim, no versículo 10 do capítulo 37 de Salmos que nós estamos lendo. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, aquele que se deleita, ele vai se satisfazer, se deleitarão, né? No versículo, então, no versículo 10 aqui, ele fala acerca de se deleitar, tá? Então ele vai ter o quê? Ele vai ser uma pessoa que ele vai se satisfazer, satisfazer, tá? Ele vai se satisfazer, ele vai se deleitar, tá? Ele vai estar com prazer nas coisas de Deus. Então, no versículo 10, isso. Então, pois não existirá mais a maldade, porque não vai ter mais, não vai existir mais a maldade. Porque o Senhor, Ele é aquele que, olha, aquele que busca Ele, vai se deleitar em abundância de paz, tá certo? Há uma diferença de você ter abundante, é uma prosperidade, de que você tem riqueza. Riqueza é algo que você consegue ali, trabalhou tal, ganhou. Mas a prosperidade, você gera prosperidade para as pessoas que estão ao teu redor. Então uma pessoa próspera, né? Uma pessoa próspera, ela é uma pessoa geradora de bênçãos, tá? Então uma pessoa próspera é uma pessoa geradora de bênçãos. Pessoa rica não, tá vendo? Tem riqueza só para ela, mas uma pessoa próspera, as pessoas que estão próximo dela, que estão perto dela, é abençoada por Deus. Então a prosperidade é algo muito mais do que a riqueza. A riqueza é algo ali, fixo ali. Prosperidade não, vai muito além disso, tá certo? Então no versículo 10 fala sobre isso, que o Senhor vai prosperar de uma forma poderosa, tá? No 10 e no 11 fala, principalmente no 11 que fala, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na paz, na abundância de paz. É uma prosperidade que só vem de Deus, tá? Prosperidade só vem do Senhor. Então veja bem, essa passagem bíblica não está abordando em si bênçãos materiais, bênçãos financeiras, bênçãos naquilo que teu coração deseja. O Senhor vai fazer o que o teu coração deseja naquilo que é a vontade de Deus, no que é realmente para a glória dele, tá certo? Ele não vai te dar uma coisa que o teu coração almeja, que vai te afastar dele. Por isso que Deus dá bênção de forma regrada, assim como ele vê com a sua capacidade, tá? De você receber, porque tem pessoas que recebem e não buscam mais a Deus. Mas a Bíblia diz aqui, olha, deleita-te também no Senhor e Ele considera o desejo do teu coração. Então, veja bem, ele fala sobre isso. Fala que a bênção de Deus vai estar na vida daquele que busca Ele, tá? Vai ter abundância de paz e a graça do Senhor vai estar sobre a vida dele. E não vai haver mais, não vai ter mais a maldade do homem, daqueles que o perseguem. Por quê? Porque o próprio Senhor Deus vai fazer com que eles não tenham mais, que eles não existam mais, que eles não estejam mais para tentar acabar com você. No versículo 10 ele fala isso. Por quê? Porque o ímpio, aquele que não adora a Deus, pois ainda um pouco, o ímpio não existirá, e olharás para o lugar onde ele estaria, e ele não vai estar mais, ele não vai aparecer mais. Então, irmãos, faça o que é melhor, faça o que é certo. Então, o texto de Salmos 37:4, versículo 4, que é muito usado para a prosperidade, aqui está falando assim, que Davi tinha uma indignação, ele estava aborrecido, porque os povos de maldade, iniquidade, não temiam a Deus, não temiam nada acerca do nome de Deus, e parecia aos seus olhos próspero. O Senhor falou, pode ficar tranquilo, que a minha justiça, você sabe que a minha justiça vai chegar neles, e quando você for procurar eles,
eles não vão estar mais ali presentes, não vai mais existir. Tá certo? Vai ser como uma verdura, né? Que coloca ali e ela vai estar seca, vai secar. Tá certo? Eu creio que foi útil na sua vida. Você dá o seu like, tá bom? Se inscreve no canal, comente sobre esse assunto aqui, se te ajudou alguma coisa. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje é o quadro Entendes tu o que lês? Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém.